Salve Maria, sempre vige sobre a sua vida. É, os protestantes, eles ficam bravos por quê? Pô, porque a igreja segue a tradição. Porque a igreja, ela é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Por quê? Pela igreja. Porque a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas que sustentam a verdade? É o Edir Macedo? É o Sila Malafaia? É o missionário R. Soares? É a Igreja Apostólica Plenitude de Deus? O apóstolo Ginoduque? Não, pô. A verdade será conhecida pela igreja. Quem são as colunas dessa verdade? Voltando aqui, tive que resolver um problema. Por quê? É uma só verdade. Ó, Efésios 3:10. Assim de hora em diante, as denominações apostais celestes podem conhecer pela igreja. Ó, pela a igreja. Não pelas igrejas, porque as igrejas não têm a verdade. Cristo não fundou igrejas, Cristo fundou uma só igreja. E os apóstolos edificaram comunidades em sintonia com a igreja mística. Certo? Então é uma só verdade, porque é um só Espírito Santo, porque é um só Senhor, Efésios 4:5. É um só batismo, Romanos 1:8, uma só fé. 1 Pedro 5:3 é uma só que é eleita. Simples entender isso. Ó. A infinita diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Por quê? Pela igreja. Que, olha só, Efésios 4:11, a uns eles constituiu apóstolo, a outros profeta, a outros evangelistas, pastores e doutores, ó, para aperfeiçoamento dos cristãos, para os desempenhos da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Olha só. Até que todos tenham chegado à unidade da fé, ó, e do conhecimento do Filho de Deus, até atingir um estado de homens feito à estatura da maturidade de Cristo. Por quê? Pela igreja. Você vai chegar até a perfeição, a maturidade de Cristo. Porque os apóstolos foi constituído primeiramente, 1 Coríntios 28. Olha só, tem uma hierarquia, tem um respaldo, tem pessoas edificando a esposa de Cristo. Olha só. E até chegar à verdadeira unidade. Olha só, até que todos tenham chegado à unidade da fé. Unidade da fé. Mateus 12:25, divisão não é a unidade da fé, é separação da fé. Até atingirmos o estado de homem feito a estatura da maturidade de Cristo. Ó, tem que estar sobre a verdade, que é a igreja. Para que não continuemos crianças ao saber das ondas atingidas por qualquer sopro de doutrinas ao capricho da malícia dos homens e de seus artifícios enganadores. Olha só. Eu vejo esse debate, o Lucas Banzoli tenta provar pô, o seu contexto, mas não tem como, pô. A patrística, a história da igreja, tem que estar engajado com os apóstolos pregaram. Tem que estar de acordo com a escritura. A patrística tem que estar de acordo com a escritura. De acordo com que foi proclamado a verdade pela igreja. Os pais apostólicos são todos católicos, são todos unânimes. Todos acreditam na Assunção e Maria sempre virgem. Simples manter a integridade. Você vai estudar a história da igreja? Sempre usa a Bíblia. Porque se saiu da história, do contexto, tá ao contrário com a escritura, é adulteração, meu irmão. Não tem como, ó. Olha só, pô, não tem como, ó. Por quê? Você pega aqui, ó. Paulo, ele alerta muita gente. 2 Coríntios, ó. 2:17, ó. É que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, como procede de Deus, que nos aprendemos em Cristo sob o olhar de Deus. Olha só. Olha só. Agora você pega aqui, em 2 Coríntios 11:4, o Gálatas 1:7, o Gálatas 1:9, o Gálatas 1:10, o Gálatas 6. Olha só, 2 Coríntios 11:4,
Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que você tem pregado, ó, ou se trata de receber outro Espírito, ó, outro Jesus diferente, que não é integridade, que não é unidade. É doutrina diversas. Olha só, que não vem da coluna sustentáculo da verdade. Diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, pô. É simples. Paulo, ele deixa bem claro. Você vai mais para frente, Gálatas 1:7, ó. De fato, não há dois evangelhos, ó. Evangelho, apenas pessoas que semeiam a confusão. Quem são essas pessoas? 2 Coríntios 2:17. Os impostores. Aqueles que odeiam a igreja. Aqueles que se apostataram da fé. 1 Timóteo 4, 1 e 2. E 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Pedro 2:2, para degrinir o caminho da verdade. Inspiração de outro espírito. O que inspira esses caras aí que você vê nessa atualidade, essas igrejas, não é o Espírito Santo, meu querido. Você pensa que é o Espírito Santo. É outro espírito que tem dom de profecia, dom de adivinhar, etc, etc. Olha só. Pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo, ó. Então não tem a unidade. Paulo já fala aqui em Efésios, como inicia aqui, Efésios, ó. Efésios. Olha só. 4:12, para aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenham chegado à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito à estatura de maturidade de Cristo. Para 14, para que não continuemos criança ao saber das ondas atingidas por qualquer sopro de doutrinas. Olha só, ou capricho da malignidade dos homens e da seus artifícios enganadores. Olha só. É simples, pô. Por quê? Efésios 4:5, ó. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocações, uma só esperança, uma só Senhor, uma só fé, um só batismo. Porque Efésios 3:10 é uma só verdade. Porque o Espírito Santo ali desceu, Atos Apóstolos 2, sobre o magistério. Atos Apóstolos 2, aqui ele escolheu, que são as colunas. João, você pega aqui, ó, 16:13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, vos ensinará as coisas que virão. Então, é uma só verdade. Então, se é uma só verdade, é uma só igreja, coluna sustentada da verdade, a verdade será conhecida pela essa igreja, coluna sustentada da verdade, porque o Espírito Santo das Apóstolos 2 desceu sobre essa igreja. Assiste essa igreja, Mateus 28:20. Tem um pastor em Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. O que você ligar aqui será ligado lá, o que você desligar aqui será desligado lá. João 21:15, Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Essa é a unidade. 1 Coríntios 1:10 ou Filipenses 2:2, se você preferir, etc. Rogo a vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós. Haja entre vós. Mateus 12:25, toda divisão será dispersa. Olha o que Paulo está falando. Olha o que Paulo está se referindo. Que não haja entre vós divisões. Ou Filipenses 2:2. Viver em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Eu creio na Bíblia. Então, você crê na Bíblia, então por que você está fazendo numa placa fundamento de homens, divisão? Você não segue a Bíblia então, meu querido. Você está numa divisão, que Paulo está repreendendo. Cristo fala em Mateus 12:25, Lucas 11, ou Marcos 3, mesma coisa. 2 Coríntios 4, são pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, é um evangelho. Qual é o evangelho? Atos Apóstolos 2. 1 Timóteo 3:15, coluna sustentáculo da verdade. Efésios 5:25, marido da maior mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, por uma igreja, por uma esposa. Atos Apóstolos 2, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. João 7:14, minha doutrina, minha irmã, daquele que
Meu pai, mas aquele que quiser seguir tem que seguir a minha doutrina. Ou você fala de mim mesmo? Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Atos 22, 4. Eu persegui de morte essa doutrina. Que doutrina? É diversas? Escritura, meu querido. Então não tem como. Divisão, a Bíblia proíbe, etc. É uma só igreja. É uma só forma de oração. É um só batismo. É uma só fé. É um só Espírito Santo. Ponto final. Bíblia. Escritura. Certo? Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. E você vai ver, pela Escritura você vê o magistério. Você vê a quem foi confiado. Você vê uma doutrina. Você vê pastoreio. Você vê sucessão. Você vê que a igreja é a coluna sustentável, na verdade. Você vê que Cristo ele fundou uma igreja, deu a vida por essa igreja. Foi constituído o bispo, foi construído o presbítero, foi construído o diácono, etc, 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 etc. Poderia citar os versículos aqui também, que está na ponta da língua. Por quê? Em 1 Timóteo, para finalizar esse vídeo, ó, Filipenses 2:2, ó. Completai a minha alegria, permanecendo unido, tendo o mesmo amor, uma só alma e o mesmo pensamento. Olha só. Timóteo 4:2. O Espírito diz expressamente, ó. O Espírito Santo. Que nos tempos vindouros, que é essa atualidade agora, alguns hão de apostatar da fé, apostatar da igreja, apostatar da doutrina dos apóstolos, se revoltar contra a igreja e fundar outras igrejas, certo? Dando ouvido ao espírito embosteiros e à doutrina diabólica, ó, outro espírito. Segundo Coríntios 4, de pessoas irão proclamar Jesus diferente, por inspiração de outro espírito. Que espírito aqui, ó? Embosteiro e doutrina diabólica. Por que doutrina diabólica? Porque denigra a igreja. Prega uma falsidade. De hipócritas, impostores que, marcado na própria consciência, com o velho da fama. Olha só. Ao 6, ó. 1 Timóteo 4:6, ó. Recomenda esta doutrina aos irmãos, e será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado por palavras de fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exaltidão. Olha só. Certo? Ao 7. Quando a fábulas profanas, esses cantos extravagantes de comadres, rejeitai-os. Olha só. Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisão e escândalos. Se, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai-os. Não serve a Cristo. Este não serve a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavras dos casos de linguagem nos corações simples. É só. Poderia ficar falando 1 hora, pô. Mas tá amplo para você entender. Um só Espírito Santo. Uma só igreja. Um só pastoreio. Uma só esposa. Salve Maria. Sempre virgem toda pura e imaculada sobre a sua vida.